Bom dia, bom dia, bom dia, jovens. Ou boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, sei lá que horário vocês estão assistindo isso. Tudo bem? Bom, vamos lá, mais uma aulinha aí marota. Continua no caderno 2. A gente vai continuar vendo as ligações, beleza? Então, jovens, eu gosto sempre de fazer esse exercício com vocês, de lembrar o que a gente já estudou, tá? Para você não esquecer o que você tem que ter reforçado aí na sua mente, tá bom? Então, você tem que saber de todas essas coisas que a gente viu no capítulo 1 e agora você tem que saber um pouquinho mais, tá? Ainda não tanto assim, né? Afinal de contas, estamos começando o nosso estudo nisso, mas já tem que dar uma entendida em regra do octeto, ligação iônica, tá bom? Tem ainda a ligação covalente que você assistiu na última aula, que a gente falou bastante dela. Então são coisas novas que você está aprendendo e a gente precisa desse conhecimento. Hoje a gente vai ver substâncias metálicas, tá bom? Antes da gente aprofundar um pouco mais o nosso estudo, vamos lembrar rapidinho o que são as substâncias metálicas, né? Aqui tem uma tabela periódica muito parecida com algumas que vocês já viram. E aí, ó, olha só a legenda aqui falando para vocês. Eu tenho hidrogênio, eu tenho em amarelo os metais. Então, todos esses caras aí que estão em amarelo são os metais, beleza? Temos os semismetais, que estão em rosa, e os não metais e os gases nobres, ok, jovens? Então, a gente vai falar justamente dessa classe de substância aqui, ó, beleza? Desse tipo de substância é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, imagina lá quando você tem uma ligação de sódio e sódio, quando eu tenho sódio puro, né? Igual a gente viu no tubo de ensaio, né? Numa foto na última aula, nas últimas aulas. Então, será que ele faz uma ligação covalente? Será que é uma ligação iônica? O que será que acontece, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. De cara, jovens, eu já quero explicar para vocês como que funciona essa ligação, tá bom? E depois a gente vê como que essa teoria que explica essa ligação consegue justificar as nossas propriedades, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um pedacinho de prata. Como que a minha prata, formada apenas por átomos de prata, se mantém coesa, se mantém unida, se mantém ligada, certo? Olha só, o que vai acontecer? Os meus átomos de prata que estão aqui, ó, eles vão perder elétrons, eles vão liberar os elétrons da camada de valência, tudo bem? Eles vão virar cátions, né? Então eu tenho íons que eles ficam fixos em determinadas posições, tudo bem? E esses elétrons que saem da camada de valência, eles saem para onde? Eles vão para os outros átomos. Então, o elétron que está aqui nesse átomo, ele vai e vem para esse. Depois, o elétron desse sai e vem para esse. O outro sai e vem para esse. O outro vem para esse. O outro vem para esse. E eles ficam, ó, saltando de átomo em átomo, tá bom? Então, os meus elétrons, eles têm alta mobilidade. A gente chama esses elétrons de elétrons livres, tá bom? Então, a gente percebe que essa teoria está mostrando para a gente que os elétrons, eles permeiam todos os átomos aí, ó, tudo bem? Enquanto os átomos ficam envoltos desses elétrons. Por isso que a gente chama essa teoria de teoria do mar de elétrons, tudo bem? Mar de elétrons. Também é chamada de teoria do gás de elétron, tá? Mas esse é menos comum. Não é essa teoria que é utilizada hoje em dia, jovens. Assim como a gente viu nas ligações covalentes, né? As ligações covalentes, a teoria que a gente estudou para elas, que é a regra do octeto, hoje em dia ela não é mais utilizada, tá bom? Assim como essa teoria do mar de elétrons. Porém, para o ensino médio, ela é suficiente para explicar muita coisa. Tá? Para quem tem curiosidade, a teoria que é utilizada hoje é a teoria de bandas. Tá? Então, se você quiser dar uma procurada aí sobre a teoria de bandas, é ela que explica as ligações metálicas hoje em dia. A única coisa é que ela é uma teoria baseada em mecânica quântica, então é complicado de você entender um pouco. Tá? Mas vamos lá tentar ver mais coisas. Então, jovem, agora que você já viu, né, como que funciona essa teoria, como que os átomos ficam ligados uns aos outros, a gente pode ver outras coisinhas aí interessantes. Por exemplo, não existe, a gente não coloca número aí para determinar qual que é a fórmula molecular, fórmula química do nosso metal, tudo bem? Na verdade, a gente utiliza apenas o próprio símbolo. Então, a fórmula química para a substância ouro vai ser o símbolo do ouro.
ou para mercúrio, vai ser justamente o símbolo do mercúrio, tá bom? A gente não precisa colocar quantos eu tenho, tá bom? Na verdade, assim, existem vários tipos de ligas metálicas, como a gente vai estudar. Existem algumas ligas que a gente consegue determinar a quantidade de átomos, né? A gente chama essas ligas de ligas intersticiais. Então, não se preocupe com esses nomes, que é só uma curiosidade, tá? A gente consegue determinar a quantidade de átomos que tem. Aí sim faz sentido a gente colocar a proporção. Mas, para a gente no ensino médio, não se preocupe que para você escrever a fórmula química dos metais puros, basta você utilizar apenas o símbolo deles, do elemento químico, tá bom? O mercúrio aí é o único metal líquido a temperatura ambiente, tá bom? A nível do mar, né? O galho também tem um ponto de fusão muito, muito baixo, tá? E o césio também, mas o único que fica fundido, ou seja, que derrete a temperatura de 25 graus Celsius a nível do mar é justamente o mercúrio, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Todos os metais são sólidos, com exceção do mercúrio, tá bom? Quais são as características aí que aparecem nos metais? Temos várias e a gente vai tentar conversar sobre cada uma delas. Então, ó, a primeira que aparece aqui para vocês é justamente a alta condutividade elétrica, tá? Graças à nuvem de elétrons, como a gente viu lá, né, o mar de elétrons, o que acontece? A gente consegue ter uma alta mobilidade dos elétrons. Então, se eu aplicar um campo, né, elétrico, as minhas cargas elétricas, os elétrons, eles vão se orientar na direção desse campo. E aí a gente consegue ter uma alta corrente elétrica. Então, a gente tem uma condutividade elétrica alta pelos metais, beleza? Os chips, né, microchips, que você utiliza aí no seu querido computador, no seu celular, seja lá o que você está usando para assistir esse vídeo, é justamente composto de metais, para que exista essa alta condutividade elétrica, tá bom? Outra característica interessante aí que você precisa saber, jovens, é que os metais têm alta condutividade térmica, beleza? Eles conduzem e dissipam muito bem o calor. Por que isso acontece? A gente pode conversar sobre isso depois, mas tem tudo a ver com a teoria do mar de elétrons, tá bom? Agora, outra característica é justamente o alto ponto de fusão e ebulição, tá? A característica da ligação metálica faz com que os átomos eles estejam muito bem ligados, eles estejam bastante coesos, e aí eu preciso de alta energia para conseguir fundi-los, tá? Então eles têm alto ponto de fusão e ebulição, beleza? Outra característica muito legal aí é o brilho metálico, tá? Os metais, todos eles possuem aí um brilho, né? Claro que se o metal não tiver polido, todo certinho, ele não vai brilhar tão bem assim, mas o brilho metálico, ele é presente aí nessas substâncias. Por que isso daqui acontece? Também é explicado pela teoria do mar de elétrons, tá? Também dá para justificar por causa disso, tá? Depois a gente pode conversar, eu posso fazer um vídeo justificando só por que essa teoria explica todas essas características. É bem interessante, tá bom? Mas lembre-se que as substâncias metálicas possuem essas características, ok? Outra característica muito importante, que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar dessas palavras, tá? Mas é a alta maleabilidade e a alta ductibilidade do nosso material, da nossa substância, tá? O que tem a ver, o que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar dessas palavras. O que é isso? A maleabilidade tem a ver com eu conseguir transformar em placas, tudo bem? Em chapas, tá? E a ductibilidade tem a ver com eu conseguir transformar em fios, tá bom? Então, essas características aí, elas são bastante presentes nos metais, tá? Ou seja, eles têm alta flexibilidade. E, de novo, a teoria do mar de elétrons consegue justificar por que isso acontece, tá? Os metais são, então, é fácil de moldar esses materiais, também essas substâncias. Combinado? Aqui tem uma foto, uma imagem aí de um metal sendo transformado em um fio, tá bom? Agora vamos continuar com as características. Outra característica interessante aí, jovens, é justamente a força de tração, tá bom? O que é isso aí? Você já ouviu falar de tração, né? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, um carrinho, tudo bem? O meu carrinho, ele é tipo um tratorzinho, uma caminhonete, alguma coisa assim, e ele vai puxar alguma coisa muito pesada. Talvez, quem sabe, um outro carro, né? Que também é muito pesado. Então, vamos imaginar isso daí. Meu Deus, não sei desenhar, desculpa, jovens. Mas, ó,
quando você usa um fio aqui, dificilmente você vai usar uma corda, tá? Ou vamos imaginar que tem alguma coisa mais pesada, sei lá, uma caixa que vai arrastar no chão, vai ter alto atrito. Você não vai usar um fio aqui de uma corda, tá? Você vai usar um fio de ferro, um fio de aço ou um fio de algum metal. Por quê? Quando eu puxo para os dois lados, né, eu estou aplicando uma tração aí, eu estou esticando. A força de tração é justamente isso, tá? Então, quando eu aplico muita força nos metais dessa maneira, eles não se rompem com facilidade. Eles conseguem resistir a altas forças de tração, tudo bem? Não é à toa que a gente tem aqueles famosos cabos de sustentação, tá? Que são feitos justamente de aço, que são muito, muito resistentes, eles não rompem de jeito nenhum. É justamente com esses cabos que os elevadores aí funcionam, tá bom, jovens? Então, não se esqueçam dessa característica dos metais. Agora que a gente viu várias características, jovens, a gente vai ter uma breve conversa, tudo bem, sobre as ligas metálicas. Como eu falei, existem vários tipos de ligas, a gente não vai se aprofundar nesses tipos, tá? Mas tem algumas coisas interessantes que vocês precisam saber sobre as ligas, tudo bem? Aqui tem uma figura que representa a escala de Mohs. O que é a escala de Mohs? É uma escala que fala do aumento da dureza. E o que é dureza, professor? Dureza é quando eu consigo riscar alguma coisa, tá? E perceba, muito cuidado. Quando eu tenho lá minha lousa, né? E eu tenho giz, eu vou lá e vou escrever na lousa, bonitinho, tudo bem? Aí eu te pergunto, é o giz que risca a lousa ou é a lousa que risca o giz? Pensa aí um minuto. Mentira, eu não vou te dar um minuto. Então, o que eu vou responder aqui? Eu vou responder que, na verdade, é a lousa que risca o giz, tudo bem? Então, o meu conceito de riscar alguma coisa ele é bastante diferente, tá? Então, cuidado com isso. A lousa consegue desgastar o giz muito mais fácil do que o giz desgastar a lousa, tá? Fique com essa ideia na cabeça que talvez auxilie. E é essa ideia que a gente tem aqui, ó. Eu tenho várias substâncias que eu consigo desgastar mais facilmente e substâncias que eu não consigo desgastar, mas nem que eu queira, tá? Então, o diamante, por exemplo, ele é muito, muito, muito duro. Eu não consigo riscar o diamante, mas em compensação, o diamante consegue riscar várias outras coisas, tá bom? Essa é a ideia da escala de Mohs, é a ideia da, dessa característica. Agora, por que a gente está falando disso? Vamos entender. Então, jovens, a gente está vendo isso justamente para entender algumas características das ligas. O que é liga exatamente, jovens? Eu já falei isso para vocês. A liga ela é justamente quando eu tenho átomos diferentes, substâncias, né, elementos diferentes combinados aí, né? Vamos colocar aqui, ó, aqui já tem, não sei porque eu estou pensando em um, tem aqui, ó, o bronze. O que é o bronze? É o cobre mais o estanho. Eu tenho uma quantidade de cobre e outra quantidade de estanho, certo? Então, eu consigo formar novas substâncias misturando os meus metais, tudo bem? É uma mistura, liga é uma mistura, tudo bem? Normalmente no estado sólido, tá? E aí o que acontece? Por que eu faço essas misturas? Justamente porque eu consigo alterar essas características. Imagina que eu quero um metal que ele seja bastante duro, ou seja, que ele consiga desgastar muito bem as outras coisas e não seja desgastado. Bom, o ouro, por exemplo, que vocês adoram aí nas bijuterias, bijuteria não tem ouro, né? Nos seus, nas suas, nas suas joias, né? Joias sim já tem bastante valor. Então, quando você usa o ouro é muito mole, ou seja, tudo desgasta o ouro com muita facilidade. Agora, se eu misturo o ouro com outras substâncias, com a prata e o cobre, por exemplo, eu aumento muito a minha dureza, eu aumento muito a minha resistência mecânica. Eu consigo ter uma liga que vai ter o brilho do ouro, né? Mas com a resistência muito melhorada. Tudo bem? Então isso é muito interessante para a gente. A gente consegue alterar essas características formando novas ligas, ok? Como a gente pode ver, jovens, então, que a gente consegue mudar as características, as nossas ligas são muito mais importantes para o nosso dia a dia do que, na verdade, os elementos, as substâncias puras, tá? Um ouro puro, 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 ele é interessante, né? Mas se eu for aplicar ele, utilizar ele para alguma coisa, ele não é tão interessante assim por causa da sua baixa dureza. Então a gente forma bastantes ligas que são muito mais interessantes para o nosso dia a dia, tá? Vale ressaltar aí, ó, que os metais foram muito explorados no Brasil, né? E vocês estudaram isso em história, e é uma parte da nossa história muito importante aí que vocês precisam fazer. Dá pra gente fazer um paralelo, né?
legal entre a história do Brasil e o desenvolvimento aí das ligas metálicas, tá? Então o ouro foi muito importante, foi muito buscado aí, né? Em alguns períodos da nossa história, tá bom? Existem algumas ligas aqui, ó, né? Chumbo para solda, latão e o aço, né? Aqui eu tenho as quantidades para vocês saberem, né? E olha só a diferença. Se eu mudar a quantidade, a proporção, né, a porcentagem de um de outro, eu já estou mudando completamente as minhas características. Então é um ajuste muito fino que a gente faz, tá bom? Um tipo de liga muito importante é o aço. Vamos falar mais do aço aqui. Então, jovens, o que é o aço? O aço ele é uma mistura justamente de ferro e carbono. Tudo bem, jovens? Então, eu posso utilizar alguma coisa, né, alguma substância que não seja um metal para se ligar, para se juntar às ligas? Em alguns casos, sim. Como eu falei que a gente não vai aprofundar assunto, eu não vou explicar para vocês como que isso acontece exatamente, tá? Mas a gente pode sim utilizar outras substâncias que não são metais para se juntar aos metais e formar uma liga metálica, tá bom? Cuidado com essa pegadinha aí, ok? Agora, falando do aço especificamente, a gente tem muitas aplicações, né, para o aço. Então, ó, mudando um pouquinho a porcentagem de carbono, aumentando a quantidade de carbono, eu mudo as minhas características, né, e eu consigo ter bastantes substâncias, tudo bem? Então, espero que vocês consigam compreender essa ideia, ok? Existe outra liga aí que também é bastante famosa, que talvez vocês já tenham ouvido falar dessa palavra, que é a amálgama, tá? Normalmente a gente chama de amálgama a mistura de prata e mercúrio, tá bom? Então, a mistura de prata e mercúrio a gente chama de amálgama, tá? Mas no dicionário a gente pode encontrar que amálgama é uma liga que contém mercúrio. Pode ser uma liga com qualquer outra coisa, tá? Então, as obturações antigas que eram feitas nos dentes das pessoas eram justamente feitas com amálgama, tá bom, jovens? Então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Espero que essa aula tenha ficado um pouco mais curta e aí o pessoal consiga entender um pouco melhor, tá bom? Qualquer dúvida, jovens, me manda e-mail, tá bom? Mas muito obrigado aí por prestar atenção, por assistir, por acompanhar. Eu espero que, mesmo longe, eu esteja conseguindo auxiliar vocês nos seus estudos, tá bom? A próxima aula eu vou resolver alguns exercícios com vocês, beleza? Então, até a próxima. Deixa eu fazer o meu joinha aqui, porque eu sempre faço joinha, né? Que eu não sei fazer ainda, mas eu prometo que até o final aí dessas aulas eu vou aprender a fazer um joinha legal, tá bom? Até a próxima, jovens. Tchau, tchau.